compartilhar aqui a apresentação. Começou a gravação. Começou? Então vamos lá, vamos compartilhar aqui. Então, vocês estão vendo meu primeiro slide, gente? Já, aparecendo sim, Rogão. Perfeito. Então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Danilo, muito obrigado pelo convite. Essa iniciativa sua é muito bem-vinda e muito interessante, né? A gente poder divulgar a palavra da virologia. E hoje, então, é com grande prazer que eu posso fazer uma palestra aqui sobre mais de uma década de estudos no laboratório do professor Eurico Arruda, né, que é o meu ex-supervisor, né, antes de eu me tornar professor aqui na Faculdade de Farmácia, fiz doutorado e pós-doutorado com ele, e nós estamos mais de uma década estudando persistência de vírus respiratórios, né. Mas atualmente, igual como o Danilo falou, meu status atual, então, é professor doutor aqui na Faculdade de Farmácia, tá? Eu fico no Bloco S, primeiro andar na sala 40, onde eu coordeno o Laboratório de Imunopatogênese Viral, aqui no programa do DACTB, né? O programa de análise, do Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas aqui da Faculdade de Farmácia. Mas eu vim falar sobre as infecções respiratórias virais, né? E eu acho que, de imediato, quando a grande maioria das pessoas veem essa palavra, eles já pensam em pelo menos dois vírus, né, principais, né, o vírus influenza e o SARS-CoV-2, né, causador da pandemia de Covid-19, né. Isso faz muito sentido quando a gente olha para a história da humanidade aí, que com certeza vai ter muito dessa descrição nesse livro aí que o Danilo vai sortear para vocês, né, porque sabidamente, né, na linha do tempo, foram várias pandemias virais causadas por esses dois agentes, né, pelo menos aqui tem destaque de 4 pandemias causadas pelo vírus influenza, né, desde a gripe russa, gripe espanhola, gripe asiática e gripe suína, de 2009, é mais recente. E 2 surtos causados pelos coronavírus, o SARS em 2003, o MERS em 2012, e a pandemia mais recente de 2020 de Covid-19, né? Aí, se a gente somar o número de óbitos ali, totaliza, assim, uma taxa de letalidade que é similar a guerras mundiais, né? Mas nós temos muito mais do que só influenza e SARS-CoV-2 circulando de forma sazonal, tá? Então, esse grupo de vírus respiratórios, né, eles são representados por pelo menos 7 famílias virais. Então, aqui nesse slide, ele é bem gráfico, né, para representar essa variedade de famílias que são classificadas como vírus respiratórios. Então, nós temos rinovírus, enterovírus, o influenza, que eu citei, os coronavírus, onde está o SARS-CoV-2, para influenza, vírus sincicial respiratório, metapneumo, adenovírus e bocavírus, todos eles causando infecções respiratórias, tá? Eles vão ter uma grande variação de número de espécies e genótipos, né? Fazendo um cálculo rápido, a gente vai totalizar mais de 300 genótipos e subgrupos com tropismo ao sistema respiratório humano, né? O modo de transmissão é pelo ar, né? Dependendo da forma que ele é carreado, seja em gotículas ou aerosol, ele tem um maior potencial de dispersão pelo ar, mas a principal forma de transmissão, gente, é pela autoinoculação. Você entra em contato com uma pessoa infectada, com sintomas, contato direto ou indireto, e você se autoinocula. A partir daí, esses vírus respiratórios vão replicar, né, em alguma porção do epitélio respiratório. E aqui eu trago para vocês uma imagem, assim, muito representativa, né, dessa infecção no trato respiratório do indivíduo. Nesse caso, foram estudos realizados pelo professor Eurico Arruda, estudos seminais comprovando como que esse vírus é capaz de infectar e replicar no epitélio respiratório. Vocês estão vendo nessa imagem, apontado pela seta preta, é a marcação positiva da hibridação in situ, né, usando uma sonda para o antigenoma do rinovírus, que foi inoculado em doadores saudáveis. Isso foi feito nos Estados Unidos, esse estudo do professor Eurico. E ali, esses pontinhos pretos, é a marcação radioativa dessa sonda para o antigenoma, comprovando, de forma assim, muito contundente, a replicação no epitélio respiratório desses doadores saudáveis, né? Esse estudo, então, colocou esse conceito de forma muito evidente. E a partir daí nós temos, então, uma infecção aguda, né? Uma infecção respiratória aguda, a famosa IRA, né? A incubação pode variar de 1 a 3 dias, o período de infecção, provavelmente dito com sintomas, né, como dor de garganta, espirro, tosse, coriza, que é o que configura um resfriado causado pelo rinovírus, dura de 5 a 7 dias. Aqui eu trago outro estudo importante do professor Eurico Arruda,
realizado em favelas de Fortaleza, né? Um estudo feito utilizando uma virologia clássica de isolamento de vírus em cultura de células, isso aqui precede o PCR, né? E a gente observa nessa tabela, olhando para a primeira coluna e para a última coluna, o percentual de isolados de vírus respiratórios em crianças com infecção respiratória aguda, nessa favela de Fortaleza. E o vírus mais frequente isolado nesses casos, ao longo de 2 anos de estudo, né, 2 anos de estudos epidemiológicos, foi o rinovírus humano, seguido de parainfluenza, enterovírus, adenovírus, herpes simplex e influenza. Aqui eu trago um estudo realizado na capital do Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo, durante o meu mestrado, né, um artigo que eu publiquei, onde eu mostro para vocês, então, um grupo grande de pacientes com infecção respiratória aguda, variando de idade agora não somente crianças, né, variando de recém-nascidos e até indivíduos com mais de 39 anos, onde eu observo nesse gráfico, facilmente, a circulação de todos esses vírus respiratórios dessas 7 famílias que eu pontuei, nesses casos de infecção respiratória aguda. E aí, para a gente começar a nossa reflexão, eu mostro para vocês que nesse estudo realizado em Vitória, houve co-infecção viral nesses pacientes com infecção respiratória aguda em diferentes faixas etárias em torno de 5%. Então, mais de um vírus foi detectado nessas amostras, né? E todo pediatra, especialmente pediatra, porque infecções respiratórias são muito importantes na faixa etária, né, de crianças, se pergunta, quando observa uma co-infecção viral, qual vírus que de fato está causando está de fato replicando e causando a infecção, causando os sintomas da infecção respiratória. Aqui um estudo mais recente, que nós publicamos aqui em parceria, né, com os professores do CEOF, né, o professor Avilma, o professor Hélio, a professora Fabiana, né, um estudo prospectivo multicêntrico, né, realizado em vários estados do Brasil, São Paulo, Rio, Brasília, Goiás, Paraná, Porto Alegre e Londrina, onde nós estudamos indivíduos com anosmia, né, durante a pandemia de Covid-19. Foram 217 pacientes. E aí nós fizemos um estudo epidemiológico da circulação desses vírus sazonais e do SARS-CoV-2 pandêmico, né? E nós observamos nesse gráfico de frequência, né, que 76% das amostras foram positivas para SARS-CoV-2. Porém, os outros vírus sazonais também foram detectados nessas amostras. Rinovírus foi o segundo mais frequente, enterovírus, parainfluenza, boca, adeno-influenza e RSV. Né? O gráfico à direita mostra a carga viral de SARS-CoV-2. E, novamente, pensando nessa reflexão que eu estou fazendo a vocês, a co-infecção viral na anosmia em Covid-19 foi observada em 14,7% das amostras. Casos de co-infecção de 2 vírus, SARS-CoV com outros vírus. Rinovírus foi o vírus mais frequente nesses casos de co-infecção com SARS-CoV-2, e co-infecção de até 3 vírus. Então, muito se discute que situação promove, facilita essa detecção de mais de um vírus respiratório nessas amostras respiratórias em casos de infecção aguda, né? Então, nós temos a seguinte pergunta reflexiva, né? A infecção respiratória aguda viral, ela pode, abre aspas, evoluir para uma infecção respiratória persistente, né? De que forma que a gente pode evidenciar uma infecção respiratória persistente? Isso é muito discutido, gente, pela comunidade científica, né? Que no lugar de haver, de fato, infecções persistentes, estaríamos observando reinfecções com novos tipos, né? Então, como eu mostrei no início desse bate-papo aqui, nós temos mais de 300 genótipos diferentes de todas aquelas 7 famílias de vírus respiratórios que causam infecções respiratórias. E isso poderia ocorrer reinfecções. Alguns autores relatam que nós temos que encontrar pelo menos 2 vezes o mesmo vírus para ter uma resposta humoral boa o suficiente para evitar uma reinfecção. Então, isso, de fato, é muito discutido e, de certa forma, até polêmico, quando se tenta implicar que vírus respiratórios podem causar infecções persistentes. Aqui nesse slide eu mostro alguns exemplos, né, de infecções respiratórias agudas crônicas, né, que se tornaram crônicas em pacientes imunocomprometidos, né? Em adultos com transplante pulmonar, a detecção do mesmo vírus variou de 8 a 15 meses. Crianças que passaram por transplante de medula óssea, a detecção desses vírus pode chegar a uma síndrome persistente por até 174 dias. E pacientes com desordens hematológicas têm evidências da presença em até 95 dias, né? Mudando bastante o perfil de uma infecção aguda. Então, já que a gente vai falar de infecção persistente, a gente precisa fazer, né, a devida reverência aqui ao trabalho do Dr. Michael Oldstone, considerado o pai do conceito da persistência viral, né? Então, o Dr. Oldstone dedicou a vida toda a estudar infecções virais persistentes, e foi a partir dele que conceitos canônicos ficaram muito bem
esclarecidos e determinados, né? Então, mecanismos canônicos da infecção viral persistente dependem de 3 pontos principais. O vírus precisa evadir a resposta imune antiviral, ele precisa promover a manutenção do seu genoma viral na célula hospedeira, e aqui eu destaco que essa manutenção do genoma viral pode ser observada por fragmentos e não o genoma completo, e ele precisa, de alguma forma, reduzir a virulência viral durante a sua fase infectiva e replicativa. Então, o Dr. Odstone, ele passou a vida toda estudando o vírus da coriomeningite linfocitária, um arenovírus, que é, de fato, um vírus persistente, causador de infecção persistente em camundongos, e ele deixou muito bem claro como que existe um equilíbrio para favorecer a infecção viral persistente. Então, à esquerda, nós temos o padrão de uma infecção aguda, onde há dano no tecido. Então, tem citocinas muito bem representativas desse perfil, IL-2, IL-1-beta, IL-6, IL-12, citocinas pró-inflamatórias, e outros mediadores químicos que aparecem como biomarcadores desse padrão agudo. Enquanto que à direita, quando a gente observa uma infecção viral persistente, nós destacamos principalmente a citocina IL-10 e outros receptores inibidores que vão favorecer a exaustão das células imunológicas de resposta antiviral. Então, eu destaco novamente a IL-10, que vai ser a principal citocina anti-inflamatória que vai promover a exaustão dessas células de defesa, em destaque linfócitos B, células TCD4, células dendríticas, macrófagos e monócitos. E, a partir daí, facilitando a persistência viral, em detrimento ao clearance viral, que seria a eliminação desse vírus. Então, nós temos exemplos de vírus respiratórios sendo detectados, né, em infecções crônicas, né, que é exatamente o perfil desse gráfico que vocês estão observando nesse slide. Então, à medida a população viral aumenta e ela se mantém, ela é sustentada ao longo do tempo. Então, sabidamente, a literatura descreve muito bem isso, que em casos crônicos de asma, indivíduos asmáticos com asma crônica, 2/3 desses casos têm a detecção de rinovírus humano, nas amostras do trato respiratório inferior desses pacientes. E também em outra doença crônica, né, que é a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, o rinovírus aparece sendo detectado em mais de 50%. Né? Aqui um estudo realizado aqui pelo grupo do Dr. Eurico, né, que nós estamos em vias de publicar, nós observamos a detecção, né, do genoma dos vírus em rinocinusite crônica, outra doença crônica, né, a rinocinusite crônica com polipose, sem polipose, vocês observam nos gráficos, né, a frequência de vários vírus respiratórios diferentes nessas amostras, no tecido desses pacientes, tá? Então, temos metapneuma e rinovírus aparecendo como os principais vírus detectados nesses casos, e aparecendo a co-infecção de rinovírus e metapneumovírus humanos foi observada em 50% das amostras, tá? E a gente não ficou, a descrição não foi apenas a descrição molecular do genoma desses vírus, nós também observamos presença in situ de marcação positiva para a proteína estrutural desses vírus, na concha média nesses pacientes, no pólipo, no seio maxilar deles também. Tá? Dito isso, nesse ponto, eu espero ter convencido vocês que esses agentes de infecção respiratória aguda podem sim aparecer em doenças crônicas, né, sem diretamente serem correlacionados como agentes etiológicos dessas doenças crônicas, todavia são importantes agentes presentes que podem ser exacerbadores desses casos, mas aí eu pergunto a vocês se existe, qual sítio poderia favorecer a presença persistente desses vírus e contribuir para a detecção desses vírus nesses diferentes sítios, né? E aí a gente entra, né, nessa linha de pesquisa do professor do Dr. Eurico Arruda, uma linha de mais de 10 anos, né, uma parceria assim, muito profícua junto com os professores do CEOF, né, igual a professora Vilma, a professora Fabiana e o professor Edwin, né, onde nós iniciamos, né, o estudo dos vírus respiratórios em tonsilas humanas, né. Todos esses 7 famílias virais passaram a ser olhados com muito carinho, né, e feita a descrição da presença desses vírus nesses tecidos linfóides secundários. Tá? Então, basicamente, contando com essa parceria, a gente consegue obter amostras pós-adenotonsilectomia, né? Então, temos tonsilas palatinas, as amígdalas e adenoides sendo coletadas, onde a gente processa no laboratório, a fim de estudar a presença desses vírus respiratórios nos diferentes sítios dessa histologia tonsilar, né? Destacando aí 3 principais sítios, né? O epitélio reticular, região extrafolicular e folículo linfóide. Olhando para essa figura, basicamente o que nós temos é uma grande quantidade de linfócitos B, seguidos de células TCD4.
e o restante da célula que povoa esse tecido linfóide pode ser representada por macrófagos, células dendríticas e células do epitélio reticular, células M, células M-like, né, e células pseudoestratificadas, do epitélio pseudoestratificado ciliar. Em 2012, então, o grupo do Dr. Eurico, aqui, né, capitaneado pelo atual professor Dr. José Luiz Proença Modern, da Unicamp, ele foi publicado, então, em 2012, a frequência de 97% de detecção desses vírus respiratórios nesses tecidos linfóides, né, em amígdalas e adenoides. E ainda seguindo essa linha de pesquisa, nós publicamos em seguida que, após a adenotonsilectomia, a frequência desses vírus respiratórios na secreção respiratória dos mesmos pacientes dos mesmos pacientes adenotonsilectomizados, né, a frequência na secreção respiratória caiu de forma significante para pelo menos 3 vírus: adenovírus, entrovírus e bocavírus humano. Teve uma redução significante na detecção desses vírus na secreção respiratória, né? Conversando, então, com o potencial desses tecidos linfóides de serem reservatórios e terem impacto na transmissão desses vírus na comunidade. E, a partir daí, foi montada uma verdadeira força-tarefa entre os pós-graduandos do laboratório do professor Eurico Arruda para estudar e descrever a biologia da infecção viral dos diferentes vírus respiratórios nesses tecidos linfóides. Então, a Flávia e eu ficamos encarregados de estudar os rinovírus e enterovírus, né, onde mostramos especialmente a infecção de linfócitos CD4, linfócitos B, CD20. Miriam, criado na época pós-doc, hoje professora no Alabama, nos Estados Unidos, estudou a infecção, descreveu a infecção do RSV e revelou que o vírus estava infectando o linfócito CD4. E o pós-doutorando Ítalo Castro publicou um artigo muito importante descrevendo a infecção e a persistência de influenza A, destacando especialmente a infecção de células linfócitos CD8. E eu vou me ater aqui principalmente aos achados em relação ao rinovírus humano, né? Artigo esse que está em vias de revisão na revista Journal of Medical Virology, e nós descrevemos, então, a infecção natural de rinovírus em linfócitos B e linfócitos TCD4 em tonsilas hipertróficas. Então, aqui a gente observa a frequência de detecção do rinovírus nesses tecidos, né? A gente observa que existe uma frequência maior, significante, da presença de rinovírus em adenoide em relação às amígdalas. E na tabela abaixo, vocês podem observar que todas as 3 espécies de rinovírus humanos que circulam de forma sazonal foram detectadas nesses tecidos linfóides, nessas crianças sem infecção respiratória aguda, né? Todas elas com um caso de infecção crônica, representada pela inflamação crônica dessas tonsilas. A detecção não foi somente observada pelo genoma, né? Nós observamos presença de proteína estrutural, revelada na marcação aí em vermelho, a presença in situ de proteína VP1 e VP2 de rinovírus por uma técnica de imunohistoquímica, né? Em A, nós observamos a positividade no epitélio pseudoestratificado de adenoide, e em D, vocês observam um conjunto grande de células positivas em vermelho distribuídas na região extrafolicular e na região folicular, num centro germinativo de uma adenoide. Além da presença da proteína estrutural, observamos também evidência de replicação, novamente realizando uma hibridação in situ, assim como aquele estudo inicial do professor Eurico Arruda, né, detectando o antigenoma nesses tecidos linfóides. E aí revelamos também o fenótipo das células que estavam naturalmente infectadas. Por citometria de fluxo, revelamos a positividade de linfócitos T, CD3 e CD4, tanto em adenoide quanto em amígdala, flutuando em torno de 18% a 15%, e o maior percentual de células linfóides infectadas, de fato, foi representada pelos linfócitos B e CD20 positivos. 70% deles estavam infectados em adenoides e até 60% em amígdala. Essa positividade fenotípica também foi revelada in situ, utilizando uma técnica chamada SIMPLE, né, que é uma marcação sequencial, marcação e escaneamento desses cortes histológicos. Então, aqui nesse slide, vocês observam a presença de VP1 de rinovírus em vermelho, em um local onde existe positividade em verde para CD3 e CD4 em roxo, e aqui, novamente, in situ, mostrando algumas células positivas no interior de um centro germinativo de um folículo linfóide, em vermelho, né, sendo esse mesmo local positivo para a marcação com o receptor CD20, né, linfócitos B CD20. E, em paralelo a isso, no mesmo trabalho, nós revelamos que a positividade de rinovírus nesses tecidos linfóides refletiu no isolamento
vírus infecciosos a partir dessas amostras linfóides, né? Então, foi observado efeito citopático em linhagens que, de fato, são susceptíveis à infecção do rinovírus, e a gente revelou por imunofluorescência indireta a positividade da proteína viral VP1 nessas células onde foi observado efeito citopático. Em paralelo, no mesmo trabalho, nós sequenciamos esses isolados obtidos no tecido e obtidos na secreção respiratória desses pacientes, e foi observado o mesmo genótipo de rinovírus em pelo menos 2 pacientes, né? O rinovírus 4 foi encontrado na adenoide no suave do mesmo paciente, o rinovírus 14 também foi detectado, sequenciado, nesses isolados de outro paciente. Então, ainda estudando a biologia dessa infecção, nós observamos a infecção ex vivo, né, fazendo um modelo de estudo de infecção agora ex vivo, utilizando fragmentos de adenoide, que sabidamente já era o tecido com maior carga de infecção viral, onde o rinovírus tem maior tropismo. Então, conseguimos infectar esses pequenos fragmentos de adenoide com estoques de rinovírus bem padronizados no laboratório, e observamos aqui na marcação por imunistoquímica a positividade da proteína estrutural nesses tecidos infectados ex vivo. E ainda com esse modelo de infecção ex vivo, nós realizamos a infecção de células tonsilares dispersadas enzimaticamente, usando dispase de colagenase. Basicamente, nós fizemos essa dissociação enzimática do tecido para obter uma suspensão de células representativas de todos esses fenótipos tonsilares, e infectamos ex vivo, né, com estoques de rinovírus do grupo minor, rinovírus 1A, e do grupo major, rinovírus 16. E a gente observou, né, por titulação, primeiramente por titulação nesses gráficos, a replicação do rinovírus 16 em adenoide, em tonsilas palatinas e amígdalas, né? Você observa que há um aumento dos títulos, tanto no périto quanto no sobreandante, quando a gente faz essa infecção ex vivo com o rinovírus 16, representando o grupo major. Porém, em relação ao rinovírus 1A, que é o grupo minoritário, o grupo minor, a gente observa que o mesmo padrão de replicação não foi reproduzido, né? Você observa que existe uma replicação muito mais atenuada, com menos carga viral sendo formada, menos partículas virais infecciosas sendo formadas no périto e no sobreandante. E nos gráficos à direita, nas mesmas linhagens ex-vivos infectados, nessas culturas primárias infectadas ex-vivo, vocês podem observar a expressão, a quantificação absoluta de citocinas no sobreandante dessas infecções. E a gente observa 2 perfis diferentes, né? Enquanto que a infecção de rinovírus 16 há um aumento significante de interferon gama e L17-TNF-alfa, rinovírus 1A, a gente observou um aumento significante de IL-6, IL-17 e TNF-alfa, né? Variando entre os dois, então aí o aumento em relação a IL-6, uma citocina mais pró-inflamatória, especialmente nos grupos minoritários, nos grupos minors, que de fato, de acordo com a literatura, são grupos de rinovírus com maior potencial de virulência. E ainda pensando nessas evidências, nós tratamos de realizar alguns estudos mecanísticos utilizando linhagens, né, em modelos mais minimalistas, para avaliar o efeito dessa infecção de rinovírus 16 e 1A em linhagens de células TCD4 e linfócitos BCD20. Então, basicamente, nós vimos que ambos os vírus são capazes de infectar essas linhagens, com maior marcação de rinovírus 16, especialmente na linhagem Jurkat, que representa linfócitos TCD4 positivos, e rinovírus 1A, observamos muita marcação positiva à proteína por imunofluorescência nos linfócitos BCD20 da linhagem GECO. E olhando para essas 2 linhagens, nós fomos observar a expressão da citocina IL-10, que é uma citocina importante para favorecer a persistência viral, né? E a análise por fold change revelou que rinovírus 16 aumentou, e a diferença foi significante em relação ao rinovírus 1A, a expressão em células TCD4 de IL-10, e também aumentou de forma muito significante, mais significante, a expressão de IL-10 na linhagem GECO, também comparando com o rinovírus 1A. Mostrando, então, que o grupo majoritário, que sabidamente teve maior propensão de infectar, representado pelo genótipo rinovírus 16, linfócitos B, que são as células mais abundantes nessas tonsilas, conseguiu, né, induzir um aumento significante da expressão de L10, mostrando, então, aí um potencial mecanismo que favoreça a presença persistente desse vírus nessas tonsilas. Então, em resumo desse estudo da infecção natural de rinovírus nas tonsilas humanas de crianças assintomáticas, sem infecção respiratória aguda,
nós observamos a presença das 3 espécies de rinovírus, com excreção de vírus viável a partir do tecido e detecção do mesmo vírus viável na secreção respiratória. A presença foi observada em todos os setores desse tecido linfóide, especialmente infectando linfócitos TCD4 e linfócitos B. E em modelo ex vivo e em modelo de linhagem, o rinovírus humano aumentou de forma significante a expressão de L10. E aí, durante a pandemia de Covid-19, nós realizamos um estudo muito importante, seguindo essa mesma linha de pesquisa, nessa mesma linha de raciocínio, em relação ao SARS-CoV-2 e as tonsilas dessas crianças, né, com essa infecção crônica do tecido linfóide, né. Nesse estudo eu compartilho a primeira autoria junto com a Thaís Melquide e a Carol Miura, né, e nós publicamos um estudo que causou muita polêmica na internet, no Twitter, quando a gente divulgou esse estudo, a infecção natural de SARS-CoV-2 em tonsilas humanas. Né? Então, durante a pandemia, nós estudamos 48 pacientes, todos crianças, né, com essa infecção crônica dessas tonsilas humanas e sem infecção respiratória aguda, né? E realizamos ensaios moleculares, detecção de proteína, para revelar a presença, né, se havia de fato a presença do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, desses tecidos. Então, aqui nós observamos uma positividade para o genoma de 27% nos casos estudados, né, podendo quantificar a carga viral no gráfico de... Por NGS, nós conseguimos sequenciar as amostras detectadas, então não foi observado a presença de por NGS, a presença de um tipo de SARS-CoV-2 específico nesses tecidos, né, então as variantes detectadas, observadas no nosso estudo foram P2, P1 e a variante B1.133, né? E aqui na detecção in situ, nós observamos a positividade para proteína estrutural e proteína não estrutural, que vai revelar a replicação, nesses tecidos positivos por PCR em tempo real. Ainda olhando para a presença da infecção natural in situ do SARS-CoV-2 nessas tonsilas humanas, nós revelamos por imunofluorescência que nos pacientes positivos para SARS-CoV-2 havia um aumento significante da expressão de ACE2 e TMPRS2 nos casos onde havia detecção de genoma e proteína viral, né, mostrando aí uma diferença em relação aos pacientes com base na expressão de receptores, e isso aí ajudando a entender a diferença na susceptibilidade dos casos naturalmente infectados. E em relação aos fenótipos de células infectadas, diferente do rinovírus, nós observamos que o SARS-CoV-2 foi capaz de infectar os linfócitos TCD4 e TCD8, células macrofágicas CD14 positivos, linfócitos B CD20 positivos e células dendríticas CD123 positivas, né? E, novamente, a maior proporção de células infectadas, né, o fenótipo mais infectado por SARS-CoV-2 nesses casos naturalmente infectados, foi representado por linfócitos B CD20 positivos. De fato, é a célula mais abundante. E nós observamos, né, quando partimos para a análise da expressão de L10, nesses casos naturalmente infectados, que fazendo uma comparação por fold change dos casos positivos com os casos negativos, foi observado pelo menos 4 vezes mais a expressão de L10 nos casos naturalmente infectados com SARS-CoV-2 em relação aos casos negativos. E, em paralelo a esses estudos durante a pandemia, né, na verdade, isso precedeu o estudo na pandemia, uma aluna do laboratório do professor Ico Arruda, uma doutoranda Bruna Laís, revelou a presença desses vírus respiratórios, né, a gente pode observar nesse gráfico inicial, né, a presença de rinovírus, RSV, enterovírus e influenza A em linfonodos hiperplásicos, né. Então, aqui a gente já estava utilizando um tecido linfóide secundário já mais distante da via aérea, né, de entrada desses vírus, né, um linfonodo cervical. Então, a gente observou que os vírus mais frequentes nesses linfonodos cervicais foram rinovírus e RSV, seguido de enterovírus e influenza A, e a Bruna ainda revelou que o RSV A e B foi detectado em linfócitos TCD4, linfócitos B, CD20 e macrófagos. Então, com isso em mente, né, o grupo tinha bem estabelecido a descrição e a biologia da infecção viral, tanto em tonsilas e adenoides, quanto em linfonodos cervicais. E isso foi um ponto crucial, né, para a gente propor um novo projeto para explorar de forma sistêmica evidências da detecção desses vírus em outros tecidos linfóides, né? Seria essa persistência, essa detecção viral limitada somente a esses tecidos linfóides sitiados nessa região mais próxima das vias aéreas? Então, nós estabelecemos um novo projeto agora em parceria com o CERPAT, do HC, onde, durante necrópsias, eram coletadas do mesmo indivíduo amostras da amígdala,
de 2 linfonodos diferentes, cervical, mediastinal, amostra do baço, da medula óssea e da placa de Paia. Então, essa coleção de tecidos linfóides, nós utilizávamos para procurar e estudar os vírus respiratórios. Nessa tabela aqui, nós podemos observar, né, a causa-morte de 18 necrópsios que nós coletamos ao longo desse estudo, né? E vocês podem ver rapidamente que a grande maioria dos casos, o óbito, né, era relacionado a infecções não causadas por vírus respiratórios. No caso, os indivíduos variavam na idade de 59 a 57 anos, tá? De 40 a 84 anos, com média de 59 a 57 anos. Então, realizamos um estudo para buscar e detectar os vírus respiratórios por PCR em tempo real e por marcação da proteína por imunohistoquímica. E observamos a positividade de 62% nesses casos, né, coletados dessas necrópsias, né. Aqui a gente tem a positividade para os diferentes vírus, nos diferentes tecidos coletados durante a necrópsia, né, a amígdala, linfonodo cervical, linfonodo mediastinal, baço, placa de Paia e medula óssea. Vocês observam aí que até houve casos de codetecção de diferentes vírus em alguns tecidos, né, e aqui nós observamos a frequência. Novamente, o rinovírus e o RSV apareceram como os vírus mais frequentes nesses tecidos linfóides, seguidos de influenza, enterovírus e metapneu. E no gráfico à direita, em D, novamente vocês podem observar que mais de um mesmo vírus pode ser detectado nesses diferentes tecidos linfóides coletados durante esse estudo das necrópsias. E aí eu trago alguns exemplos bem representativos desse trabalho que a gente ainda não publicou, né, mas a gente está preparando aí para a publicação. Em alguns casos de necrópsias, o mesmo vírus foi detectado em pelo menos 3 tecidos linfóides secundários diferentes. Aqui na necrópsia número 2, o rinovírus foi detectado na amígdala, no linfonodo cervical e no baço, né? Então aqui nós temos a positividade in situ para a proteína estrutural do rinovírus na amígdala desse indivíduo durante a necrópsia. No linfonodo cervical, algumas células positivas no linfonodo cervical do mesmo indivíduo coletado, e no baço, né, mostrando então evidência de uma infecção persistente, sistêmica de rinovírus no mesmo indivíduo, cuja causa da morte não se relacionou a uma infecção respiratória aguda. Aqui um segundo exemplo, na necrópsia número 4, da detecção sistêmica do vírus influenza A. Então, na amígdala, no linfonodo cervical, no linfonodo mediastinal e na placa de Paia, além do genoma, observamos positividade in situ, em vermelho, né, para a proteína estrutural da vírus influenza na amígdala. No linfonodo cervical, várias células positivas marcadas no parênquima do linfonodo cervical, no linfonodo mediastinal também, e na placa de Paia, né, mostrando novamente um caso de uma infecção persistente sistêmica do vírus influenza, assim como a gente observou em relação ao vírus rinovírus. Então, com considerações finais, o grupo do professor Eurico, ao qual, né, eu pude participar e trabalhar bastante nesses projetos, revelou que, para além da infecção aguda canônica causada pelos vírus respiratórios, de fato, esses vírus respiratórios podem desenvolver uma infecção crônica persistente baseada na infecção de um tecido cuja o tropismo não é o tropismo primário desses agentes infecciosos, né? Então, tecidos linfóides secundários, representados por amígdalas, linfonodos, baço, placa de Paia e até mesmo medula óssea, que no caso seria um tecido linfóide primário, né, podem, de fato, albergar genoma e proteína desses vírus de forma crônica e persistente. Em alguns casos, né, como eu mostrei, foi possível, inclusive, isolar vírus infecciosos desse tecido. Então, a infecção aguda, de fato, né, ela tem uma forma de, a partir da entrada desse vírus, se promover a sua manutenção de forma crônica, em tecidos cuja infecção não é canônica, né, tecidos linfóides, e infectando, então, células residentes desse tecido e favorecendo a persistência da presença desses vírus no indivíduo. E aí resta a gente explorar agora, de forma mecanística, qual é o impacto da presença persistente desses vírus. Então, essa coleção de vírus respiratórios que nós encontramos ao longo da vida, sendo preservada, sendo detectada de forma persistente, numa coleção de tecidos linfóides secundários, que a priori são responsáveis por montar uma resposta imunológica contra agentes infecciosos. Ela vai favorecer os indivíduos ou não? Quem possui uma coleção específica de genomas de rinovírus e influenza em linfonodos, eventualmente, ao encontrar um novo rinovírus, pode possuir uma vantagem imunológica na hora de montar a sua resposta antiviral,
frente a esses agentes ou não, né? Então, essa pergunta, ela está em aberto, né? A gente tem ela, assim, guarda ela com muito carinho e pretende explorar isso o mais rapidamente possível para continuar estudando essa infecção persistente viral, que, apesar de ser muito polêmica na comunidade científica, nos rendeu vários artigos ao longo desses anos e, de fato, faz com que a gente continue assim, a explorar essa linha de pesquisa tão interessante. Então, fica aqui meus agradecimentos a todos os colegas e colaboradores do Laboratório de Patogênese Viral, coordenado pelo professor Rico Arruda, né? Além dos outros professores parceiros, nós temos em destaque o professor Edson Durigon, os professores do CPV, o professor Lamberti, professores do CEOF, né, a professora Vilma, o Eden e a Fabiana, os professores também da Faculdade de Farmácia, a professora Lúcia e Carlos, e os professores parceiros do CRIG, né? Agradeço também às agências de fomento, o CNPq, FAPESP, e muito obrigado pela atenção, gente. Qualquer dúvida, basta entrar em contato comigo pelo e-mail, vocês estão vendo aí, e fique aberto agora para fazerem qualquer pergunta. Perfeito, Ronaldo. Muito boa palestra. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não tem nenhuma dúvida no chat, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir a câmera, pode abrir o microfone e fazer ela. Enquanto a gente aguarda, tem uma dúvida, Ronaldo. Você mencionou que esses vírus eles acabam proporcionando uma expressão de citocinas mais anti-inflamatória do que inflamatória, e isso que ajudaria na persistência desse vírus dentro dos tecidos, né? E também geraria uma infecção mais assintomática, na verdade. Você sabe o que poderia gerar essa mudança de expressão de citocina, se é algum fator viral ou algum fator do próprio hospedeiro que geraria essa mudança de expressão de citocinas? Legal sua pergunta, Danilo. Olha, em relação a o que leva a você observar, por exemplo, maior expressão de IL-10 nas linhagens, né? Ali a gente tem que considerar a diferença de resposta entre uma linhagem que não é uma linhagem respiratória, não é uma epitélio respiratória, em relação à linhagem linfóide. Tá? O rinovírus, por exemplo, na linhagem representada por linfócito B, a GECO, tem um aumento muito significante de IL-10. Tá? E comparando isso com um rinovírus do grupo minor, que é o rinovírus 1A. O que a gente sabe que é bem diferente entre esses dois grupos, major e minor, é a virulência. Né? Então, o grupo major, comparado com o minor, é menos virulento, e aí isso aí pode favorecer a expressão de uma citocina de padrão anti-inflamatório, comparativamente. Agora, nos casos naturalmente infectados, aí a gente abre realmente uma caixa de Pandora, né? Vai ter até fatores epigenéticos que vão favorecer um indivíduo ter mais IL-10 em relação ao outro, e a gente tem que considerar também que esses tecidos são realmente povoados por outros agentes diferentes de vírus respiratórios. Né? Então, por exemplo, a gente tem que considerar a presença de outros vírus persistentes, como o EBV, que também induzem aumento de IL-10 e pode favorecer um indivíduo já ter uma maior expressão de IL-10 numa infecção natural. Tá? Então, a gente tem, na infecção natural, a gente vai lidar com uma escala multifatorial para tentar entender quem tem mais IL-10, quem tem menos, e o que vai favorecer esse vírus persistir melhor nesses casos. Mas o que a gente observa, né, eu não trouxe aqui esse estudo, mas também foi realizado no grupo do professor Rico, em modelo animal, com camundongos nocaute para IL-10, que só existe persistência de RSV nos animais que produzem IL-10. O animal nocaute para IL-10, a infecção murina de RSV, ela não dura 30 dias, enquanto que o animal que possui IL-10, a infecção passa de 100 dias, e é onde que a gente observa o genoma e a proteína de RSV, em tecidos linfóides desses camundongos infectados, né? Então, isso vai conversando com todas essas evidências, né, que de forma coletiva montam essa hipótese polêmica aí da persistência de vírus respiratórios nos tecidos linfóides. Perfeito. A Daniela tem uma pergunta, pode fazer, Daniela. O Eurico perguntou no chat aqui também, tá, gente? Ele fez uma pergunta filosófica aqui. A gente tem que responder. No chat, a Daniela levantou a mão. Primeiro, pode perguntar, Daniela, que aí a gente já passa para o chat.
Eu acho que a Bia pode passar na frente, que eu tô elaborando melhor minha pergunta. Oi, Ronaldo, parabéns pela apresentação. Ei, Muito Bia, bom. obrigado. Ó, eu tenho uma pergunta com relação ao trabalho que vocês desenvolveram com rinovírus, o trabalho que foi desenvolvido também da Thaís, que você também faz parte, a persistência desses vírus nessas tonsilas de crianças. Eu vi que no do rinovírus, eu não sei se você falou, vocês avaliaram citocina, IL-10, nessas crianças? Vocês também fazem, provavelmente sim, mas antes dessas, se vocês avaliarem IL-10, né, nessas tonsilas que vocês recebem do hospital, e com relação ao trabalho da Thaís, se essas tonsilas que vocês também identificaram SARS, se pode estar associada a sintomas da COVID prolongada, e se tem alguma relação também com a disfunção de linfócito B ou T por conta da infecção. Legal, Bia. Ótimas perguntas. Então, vamos lá. Ó, rinovírus nas tonsilas, né? Na infecção natural, a gente não avaliou a expressão de L10, tá? Na infecção natural, de novo, a gente vai ter esse problema de terem muitos fatores ao mesmo tempo para a gente conseguir observar isso. A gente fez isso em relação ao SARS-CoV-2, a gente observa, assim, pelo menos 4 vezes mais, mas essa evidência fica mais fácil de ser estudada e elaborada em modelos, tá? Então, tanto em linhagem quanto em camundongos, ali onde a gente está isolando o agente infeccioso, no caso, né? Só vai existir naquelas células infectadas o rinovírus ou o RSV, por exemplo, a gente consegue observar esse aumento significante de L10, tá? Mas nós não avaliamos isso no estudo, no artigo de rinovírus em tonsilas naturalmente infectadas. Beleza? E aí, em relação à presença de SARS-CoV-2, o nosso artigo de SARS-CoV-2 na infecção natural em tonsilas, essa correlação com a Covid longa, né? Nesses casos, a gente também fica limitado porque a gente tem um fingerprint, né? A gente tem a descrição disso no momento da adenotonsilectomia. A gente não consegue amostrar essas pessoas, esses indivíduos, por longos períodos de tempo. Porém, em modelos de hamster, né, a própria Thaís vai poder elaborar melhor a presença e a detecção do genoma de forma crônica, podendo ter correlação com a Covid longa, tá? Então, até tem uma pergunta aqui no chat que o Flávio fez em relação a esses fragmentos de vírus que são observados nesses tecidos. A gente tem muito que considerar que, ainda que sejam fragmentos, eles atuam como pumps nesses casos, né? Isso pode induzir um estado inflamatório que favoreça aí diferentes anormalidades, né, em relação à COVID longa, né, algum tipo de disfunção na homeostasia em diferentes sítios, tá? Então, essas células linfóides são circulantes, elas estão infectadas e elas podem residir em diferentes locais, favorecendo aí diferentes manifestações na COVID longa. Mas, assim, a princípio, esse tipo de análise o que nós temos em vias de terminar, né, que está sendo feito no laboratório, é em modelo utilizando hamster. Obrigada. Tem outras perguntas no chat aqui. Vamos começar com a do professor Eurico. Por que persistir é preciso, Ronaldo? Por que persistir é preciso? Essa pergunta é boa. Olha, por que persistir é preciso? Porque a gente pode fazer uma discussão muito bonita, assim, muito legal, em relação à evolução intra-host, né? Então, assim, se um vírus vai evoluir dentro de um determinado hospedeiro, né, para ele ter uma evolução que possa ou não favorecer o surgimento de uma nova variante mais fitness, né, com mais capacidade de infectar novos hospedeiros, a persistência para ele é interessante, tá? Então, assim, em escala temporal, a gente sabe que a evolução demanda de muito tempo, né? Um padrão de infecção aguda, né, você vai ter uma nova progênie viral sendo formada muito rápida, e ali você vai ter um potencial de surgimento de novas variantes. Agora, durante a persistência, né, muitos colegas, né, cientistas, discutem, né, que a persistência pode, de fato, favorecer o surgimento de novas variantes, como foi observado durante a pandemia da Covid-19. Tá? Mas aí tem um outro lado, né, não preocupado com essa questão epidemiológica do surgimento de novos vírus, né, tem um outro lado que a gente ainda não sabe,
né, mas que a gente tem hipóteses para serem estudadas, que é exatamente a ideia que essa persistência desses vírus respiratórios pode favorecer o indivíduo que tem uma coleção determinada de vírus persistentes em tecidos que vão responder frente a novas infecções virais. Tá? Então, isso a gente não explorou em modelos ainda, né? Mas nós certamente, em breve, vamos começar a colocar alguns tijolinhos nessa equação aí em relação a qual o impacto dessa persistência, né? O quão preciso para nós a persistência desses vírus pode favorecer a gente responder a novas infecções. Certo. Tem mais uma pergunta, acho que você já respondeu a pergunta do Flávio, né? O Flávio falou assim, né? Vamos ver aqui, ó. Tem uma pergunta. Com esses fragmentos, consegue se recompor, e por que as RNAs e DNAs não fazem, né, não vão promover o clínico geral? Boa pergunta mesmo, né? A gente sabe, né, que as células possuem, né, RNAs e DNAs que podem, né, aparecer de forma a eliminar esses fragmentos virais. Então, assim, de alguma forma, o que a gente acredita é que algumas dessas células, né, e aí a gente precisa explorar isso até por metagenômica, em análises mais robustas, podem ter comprometimento dessas vias normais da célula de eliminar essas partículas virais, esses pedaços de genoma. E isso aí vai favorecendo, vai sustentando a detecção desses vírus, né? Essa detecção e a presença desses vírus nesses tecidos linfóides, ela não aparece de forma muito abundante nessas células linfóides, tá? Então, a gente ainda está analisando isso, olhando para o transcriptoma, inclusive, dessas células, para conseguir entender melhor, mecanisticamente, como que ele vai, de fato, persistir. Tá? Mas esse vírus ele fica em partículas dentro da célula, e não com o material genético disperso. Isso varia. Então, assim, naturalmente, a gente consegue isolar alguns vírus dessas células. Tá? Naturalmente, a gente consegue isolar alguns vírus dessas células. Em outros casos, a gente não consegue isolar. E por NGS, a gente vai avaliar o genoma completo e a gente observa algumas deleções. Deleções, inclusive, de regiões que são associadas à virulência, como, por exemplo, a deleção na polimerase do vírus influenza, né? Num dos casos das necrópsias, né, a detecção do vírus na placa de Paia, o sequenciamento do genoma completo mostrou isso. E esse tipo de deleção em polimerase viral conversa fortemente com a atenuação da infecção viral, e um vírus atenuado que replica pouco favorece a sua persistência. Igual aqueles pontos canônicos do Dr. Oldstone, né? Então, nós temos essas evidências guardadas. Realmente, a gente tem, assim, um universo linfóide muito grande e variado para explorar e entender. Cada linhagem celular vai se comportar de um jeito específico, e nós temos 7 famílias virais de vírus que possuem estratégias diferentes de infecção e replicação. Então, tudo isso é considerado nessa grande linha de pesquisa do professor Eurico Arruda em relação à infecção persistente de rinovírus, de vírus respiratórios, de modo geral. A Dani quer perguntar, né? A Dani tem uma pergunta do Douglas também no chat. Quer responder primeiro a Dani ou o Douglas? Cadê a pergunta da Dani? Vamos ver, está no chat? A pergunta da Dani? Não, eu vou falar. E aí, Dani, tudo bem? Tudo bem, eu tenho muitas perguntas, mas eu vou fazer a primeira. Quando vocês definiram o modelo ex vivo, né? No caso, ex vivo, né? Que você falou, das tonsilas. Vocês fizeram algum tipo de teste quanto ao tamanho para ver, tipo, se existia algum problema com necrose ou apoptose que pudesse enviesar a análise? Temos, né? A gente tem a análise de citotoxicidade desses explantes tonsilares, tá? Então, eles sustentam, assim, uma boa viabilidade até 7 dias, e a análise histológica dos fragmentos também mostra que ele preserva toda a citoarquitetura padrão do que é esperado de uma tonsila palatina, né? De uma amígdala. Então, assim, o modelo ex-vivo funciona muito bem, e, inclusive, nós temos o trabalho da mestranda Maria Vitória, né? Onde ela descreveu de uma forma muito interessante e robusta, a infecção ex-vivo do SARS-CoV-2 nesses explantes tonsilares, né? E ali ela consegue evidenciar mecanisticamente, assim, o impacto do vírus nesse tecido, tá? Ela vem mostrando ali a ativação de inflamação do tipo NALP3, nesse período, assim, ex-vivo, que dura ali no máximo de 7 a 10 dias.
Entendi. Eu tenho uma última pergunta que é mais, assim, uma coisa que você não mostrou em nenhum, acho que nem nos estudos de necrose, mas que eu acho que é muito interessante e que poderiam ser mais explorados. O timo, que já é um órgão, assim, que tem muita relação, né, com a imunidade e tudo mais, mas que é um órgão que depois da puberdade ele vai, né, tipo, enfim, ele vai atrofiando. É, o que que você acha que, se o timo não tem uma relação, assim, bem ligada com a persistência, e por que que vocês não exploram tanto? A questão do time para a gente explorar durante o estudo das necrópsias foi uma questão assim de realmente a dificuldade de acessar esse tecido por parte da atrofia natural dele ao longo da vida. Né? Vocês viram lá que os pacientes com mais idade, né? Mediana em torno de 57 anos, tinha paciente até com mais de 80 anos. Então, isso inviabilizou. Mas eu acho que a persistência do timo é uma persistência importantíssima. Né? A gente observa a infecção de paramixos vírus em timo, causando ali, até durante o período, né, até uma imunossupressão, que seria, né, a maturação dos timócitos, né, desse tecido, tá? Na infecção total. Então, é relevante, sim, olhar para isso. Mas a gente não pôde por uma questão de amostragem, tá? Dos indivíduos estudados durante a necrópsia, Dani. Aí, ainda falando da necrópsia, o Douglas aqui tem uma pergunta interessante, ó, que ele fala assim, ó, há algum estudo de associação demonstrando tais vírus como fatores de comorbidade das doenças reportadas como causa-morte? Não, não há, mas só que existem evidências bem interessantes que estão, assim, incentivando a gente a olhar para essa correlação para alguns vírus. Por quê? Onde eu quero chegar? Existem miocardites virais observados com a detecção positiva de alguns vírus respiratórios. Eu destaco enterovírus e RSV. E como vocês viram, ambos os vírus foram detectados nesse tecido linfóide que podem favorecer a circulação virêmica desses vírus. E aí, assim, ele atingir, né, cardiomiócitos e induzir essa miocardite. Então, assim, essa pergunta é boa, ela nos traz, assim, várias ideias, assim, para estudar e correlacionar. Então, essa presença durante as necrópsias, né, a presença desses vírus, ela está em aberto, tá? A gente não sabe o quanto que isso é benéfico ou não em relação a esses agentes. Então, para algumas famílias virais, pode favorecer complicações, como eu estou falando agora no caso das miocardites. Em outros casos, talvez em relação ao rinovírus, por exemplo, pode favorecer o indivíduo ter menos crise asmática, eventualmente, quando ele entra em contato com esse vírus. Então, isso está em aberto, a gente realmente só trabalha, por enquanto, com hipóteses, mas a gente pretende acessar isso de alguma forma. Perfeito. Tem mais uma pergunta do Pedro. Eu deixei o seu e-mail, professor Ronaldo, no chat. Então, se você tiver mais alguma pergunta, pode enviar para ele e pode fazer sua pergunta, Pedro. Oi, Ronaldo, consegue me ouvir? Oi, Pedro, tudo bem? Consigo? Tá ótimo, o áudio tá ótimo. Primeiramente, parabéns pela palestra, foi excelente, bem esclarecedora para alguns pontos. Mais uma coisa que eu me pergunto é que dos diferentes vírus que você mostrou, principalmente esses que afetam essas vias aéreas em si, um dos principais perfis de célula, por exemplo, que você mostra em algumas infecções são as células B, os linfócitos B. E aí, uma vez que você coloca esses explantes de amígdalas palatinas como modelos em si para estudar esse tipo de persistência, eu queria saber, por exemplo, se vocês chegaram em algum momento ou têm a perspectiva de avaliar os diferentes perfis de células B, porque ali você mostrou só que houve infecção de célula B, houve persistência em célula B. Só que aí o intuito basicamente é saber qual tipo de célula B. É uma célula naive, é uma célula de centro germinativo ou de pré-centro germinativo, e qual que seria basicamente o impacto, né, da infecção nessa célula, uma vez que há alguns modelos de estudo com esse tipo de tecido para desenvolvimento de vacinas. É uma boa pergunta, Pedro. A gente já está começando a entender essa predileção em relação aos diferentes tipos de células B nesses tecidos linfóides, viu? Por single cell análise. Então, assim, o Noilson está analisando, o Noilson é outro aluno, doutorando direto do professor Rico Arruda, em relação a essas células tonsilárias,
foi feita uma dissociação enzimática, e aí ele está conseguindo analisar a presença de entrovírus nesses linfócitos B, né? Então, tem positividade em células naive, em plasmócitos, em células B maduras, nesses tecidos linfóides. E aí agora ele está começando a observar, em relação às células positivas, como que está o transcriptoma desses linfócitos B. E aí, quem sabe, responder a sua segunda pergunta, né? Qual vai ser o impacto durante essa infecção na própria fisiologia desses linfócitos B, né? Durante esse período que eles permanecem persistentemente infectados, tá? Então, ela é muito interessante. Em relação a enterovírus, a gente tem observado que plasmócitos, linfócitos B naivos, estão positivamente, naturalmente infectados pelo enterovírus. A princípio, né, essas análises têm sido focadas em relação ao enterovírus. Uma outra dúvida que surgiu é mais ou menos assim: se você sabe que essa célula está sendo persistente em si, vocês já chegaram a fazer um comparativo entre o que você encontra, por exemplo, de um PBMC e de células que você extrai exatamente dessa tonsila em si? Se o padrão de resposta é o mesmo? Outra pergunta boa também para a gente estudar. Nós não fizemos isso, tá? Durante esses casos dessas crianças adenotonsilectomizadas, né, nós não temos acesso ao PMC desses indivíduos, tá bom? Mas, fazendo um paralelo, assim, um pouco distante, talvez, a detecção desses vírus em PBMC, nós já descrevemos já, inclusive, durante a pandemia de Covid-19, nós demonstramos a infecção e a viremia de SARS-CoV-2 em PBMC. E a positividade em relação aos fenótipos linfomononucleares, ela reflete o que a gente observa nas tonsilas humanas, tá? Mas aí eu estou falando de casos, assim, um pouco distantes, né? Eu estou falando de adultos com Covid-19, de um lado, detecção no PBMC, e crianças com a inflamação crônica de tonsilas do outro, né? Detecção in situ, né, do SARS-CoV-2 nesses tecidos. Mas, novamente, a gente observou linfócitos B infectados, linfócitos TCD4 infectados, e no caso dos adultos com Covid-19, né, a gente observou assim, muita marcação e indução de apoptose nos linfócitos TCD4, né, naturalmente infectados. Então, é interessante tentar fazer essa correlação, né, a partir dos linfócitos in situ, nos tecidos linfóides, e também, se a gente conseguir acessar o PMC dos mesmos casos, observar quais vírus podem estar circulando a partir dessa infecção do tecido linfóide secundário. Perfeito, perfeito, Ronaldo. Muito obrigado pela palestra, pela disponibilidade e por todo o ensinamento que você passou para a gente aqui sobre a persistência desses vírus respiratórios. Tá joia, Danilo. Obrigado eu pelo convite, obrigado a todo mundo que compareceu e pelas perguntas também. Foram muito boas. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, gente. Boa tarde a todos e todas. O Rogério quer perguntar.